Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e no Destino Improvável de hoje eu vou te mostrar uma ideia de roteiro de 3 dias pela Cidade do México. Viajantes, eu passei um mês viajando pelo México e a minha cidade favorita foi a capital do país, a Cidade do México. Eu passei mais ou menos uma semana na cidade, acho que foi um tempo bom, mas eu poderia ter passado muito mais, pois é uma cidade grande, cheia de atividades e lugares para explorar. Especialmente para aqueles que, como eu, gostam muito de museus, é um prato cheio. Tanto que eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link para ele no box de descrição para você poder conferir depois, com 7 museus que eu visitei na cidade. Agora, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar uma ideia de roteiro de 3 dias, um roteiro mais compacto, com as principais atrações e atividades da cidade. Uma coisa a considerar quando você monta um roteiro pela Cidade do México é que é uma cidade grande e as atrações não estão necessariamente próximas umas das outras. Elas estão um pouco distantes, espalhadas pela cidade, que pode exigir aí deslocamentos que podem ser aí um pouco longos. Então tenha isso em mente. Agora vamos começar? Para o primeiro dia, a minha sugestão é ir logo a Teotihuacan. É o lugar mais imperdível da Cidade do México, na minha opinião. Teotihuacan, ou a Cidade dos Deuses, como foi denominada pelos astecas, é uma antiga e grandiosa cidade onde estão as incríveis pirâmides do Sol e da Lua. Está a mais ou menos uns 50 quilômetros do centro da Cidade do México e é possível chegar lá basicamente, de 2 formas. Uma delas é contratando aí um tour de um dia que leva diretamente aí para Teotihuacan, uma maneira aí mais confortável, e a outra é fazer por conta própria utilizando o transporte público da cidade, que foi o que eu fiz e o que eu recomendo fazer. Basta ir de metrô até a Central de Autobuses del Norte, de onde saem ônibus que levam até a entrada de Teotihuacan. É simples, embora possa ser um pouco demorado, então saia cedo nesse dia. Por isso eu já sugiro aí reservar também um dia inteiro para fazer essa visita a Teotihuacan, porque o trajeto aí de ida e de volta são longos e porque lá em Teotihuacan também se caminha bastante. Se estiver fazendo um dia de muito calor, de muito sol, então vai sim ser uma visita cansativa, mas acredite, vale demais a pena. Eu vou deixar no box de descrição desse vídeo um artigo aí sobre Teotihuacan para você já indo se familiarizando um pouco e tendo mais ainda vontade de conhecer. Também vou deixar no box de descrição o vídeo da minha visita a Teotihuacan para você conferir também. Para o segundo dia de viagem, eu recomendo ir até o Museu Soumaya, na região de Polanco. É um museu de arte com entrada gratuita que me impressionou bastante. Eu mostrei ele lá no vídeo que eu falei sobre os museus da Cidade do México. E de lá, do Museu Soumaya, na região de Polanco, são mais ou menos uns 5 quilômetros até o Bosque de Chapultepec, outro ponto aí icônico da Cidade do México, onde fica o Museu Nacional de Antropologia, que eu recomendo muito a visita. Dá para ir aí de um lugar para o outro de transporte público. Além de aproveitar o Museu de Antropologia, no Bosque de Chapultepec também fica o famoso Castelo de Chapultepec, uma das aí principais atrações da Cidade do México. É um castelo, abriga o Museu Nacional de História do país. Eu, particularmente, não gostei muito da visita ao castelo, explico porque lá no vídeo dos museus, mas é aí uma das principais atrações da cidade, uma das mais visitadas, e oferece também uma bonita vista da cidade para quem gosta. Acho que daí você vai ter que considerar se vale ou não a visita. Lembrando que tanto o Museu de Antropologia quanto o Castelo de Chapultepec fecham na segunda-feira. Então, se você estiver na cidade nesse dia, considere aí trocar a ordem, eventualmente, do roteiro para ajeitar a programação para não cair na segunda-feira visitando esses museus que eles vão estar fechados. A minha opinião, então, sobre o castelo não é lá muito favorável, mas, eu vou deixar o link para a página do TripAdvisor do museu
do museu, né, no Museu Nacional, que é o Castelo de Chapultepec, para você ver aí as outras avaliações de outros viajantes e fazer aí a sua própria ponderação se vale ou não a visita. Lembrando também, né, que o castelo, ele fecha às 17 horas e o Museu de Antropologia fecha às 18. Enquanto lá o Museu Sou Maia, que eu também recomendei a visita, fecha às 18h30. Então, dependendo, né, da hora que você iniciar o seu dia, talvez seja interessante trocar a ordem, visitar primeiro os museus do Bosque de Chapultepec e depois o Museu Sou Maia. Aí, eu vou deixar no box da descrição os links para todos os sites aí dos museus, também para que na época da sua visita você possa, né, conferir certinho os horários de abertura e fechamento, porque eles podem mudar com o tempo. Para iniciar o terceiro dia, eu recomendo visitar a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Mesmo se você não for uma pessoa religiosa, eu acho que vale a visita, pois trata-se aí de um santuário muito importante, é o mais importante do México, está entre os 10 maiores do mundo e é aí uma das igrejas mais visitadas do mundo, já que, né, os mexicanos são sim muito religiosos e muito devotos de Guadalupe. Dentro de todo o complexo que abriga a Basílica, se encontra aí várias igrejas e lindos jardins, então é um passeio também bonito. Eu fiz um vídeo mostrando, né, um pouco da Basílica e vou deixar o link também para esse vídeo no box de descrição. Daí, depois, né, de visitar a Basílica, caso você queira visitar o famoso Museu da Frida Kahlo, é só seguir de lá para Coyoacán, o bairro onde fica o museu, o bairro onde morou a Frida Kahlo, que nesse bairro, né, de Coyoacán, além do museu, você pode, né, passear pelas ruas, visitar o bairro, porque ele é bastante peculiar, bem diferente de outras regiões da cidade. Tem também o mercado de Coyoacán e na praça, onde está a Fuente de los Coyotes, tem um bazar de artesanato, tipo uma feirinha, que pode ser um bom lugar para comprar souvenirs de viagens aí, caso você se interesse por esse tipo de compra também. Mas para o final do dia, siga para o Zócalo, o centro da cidade do México, para explorar aí a área central da cidade. Destaque lá no centro para Plaza de la Constitución, a praça principal da Cidade do México, a Catedral Metropolitana da Cidade do México, uma das igrejas, sinceramente, mais bonitas que eu já visitei, a Avenida Francisco Madero, que é uma rua peatonal, uma rua de pedestres aí, tipo um longo calçadão, que liga essa Plaza de la Constitución ao Palácio de Belas Artes e ao Parque Alameda Central, muito bonito. Ali nessa região aí se encontram inúmeras taquerias, são os restaurantes de tacos mexicanos. E ali é tudo relativamente perto, dá para fazer tudo caminhando. Eu achei essa região bastante segura, eu fiquei hospedada na região do Zócalo, num hotel ali bem pertinho do Zócalo, da praça principal, mas é claro que tem que tomar, né, aqueles cuidados aí básicos de precaução que nós brasileiros estamos mais do que acostumados a tomar, principalmente nas cidades grandes, afinal, né, estamos aí tratando, né, de uma grande cidade da América Latina. Então tem que cuidar os pertences, não dar bobeira. Então, viajantes, esse aí é um roteiro básico com os principais pontos da Cidade do México. Com mais tempo na cidade, você pode aí acrescentar mais atrações ou modificar, né, de acordo com as suas preferências pessoais. Eu não falei aqui nesse vídeo porque eu particularmente não gosto desse tipo de atividade, mas algo bem comum entre os viajantes, né, que visitam a Cidade do México, entre os turistas aí, é ir ver, né, assistir uma luta livre, a Lucha Libre. Eu vou deixar, então, no box de descrição o site da Arena México. Caso, né, você tenha interesse, lá você pode se informar sobre lutas que estejam acontecendo na época que você for visitar a cidade e até comprar ingressos para alguma dessas lutas. Uma dica extra, baixe o aplicativo Didi, é tipo um Uber e funciona na Cidade do México, no México, de um modo geral. Na Cidade do México eu não cheguei a utilizar ele, porque eu fiz aí todos os meus trajetos de transporte público, mas eu usei ele em Cancún e era até um pouquinho mais barato que o Uber. O transporte público na Cidade do México, ele é
muito barato, ele te leva para toda parte, mas ele não é muito intuitivo. Eu achei ele um pouco assim difícil. Eu tive vários pequenos perrengues aí com ele. Eu falei, né, um pouco mais sobre isso lá no vídeo do bairro de Coyoacán. Eu vou deixar também, né, o link para ele no box de descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se esse conteúdo foi útil para ti, por favor, deixa o like para apoiar o canal, se inscreve e eu te aguardo no próximo Destino Improvável.